Amado Padre Francisco Queisson, nosso pároco, que assiste esta bonita comunidade de Santo Antônio, aqui no município de Formosa, pertencendo à paróquia Nossa Senhora Aparecida do distrito do Bezerra. Muito me alegro por estar aqui pela terceira vez com vocês. Na primeira vez, com o Padre Joaci, na novena de Santo Antônio. Na segunda vez, na visita pastoral. E agora, nesta novena bonita de Santo Antônio. Nesse dia 5 de junho, que nós celebramos o dia de São Bonifácio. Eu penso que nós precisamos cada vez mais cultivar a humildade para compreendermos as coisas de Deus. Uma pessoa me perguntava outro dia, o que é mais importante na nossa vida de cristãos católicos para o nosso crescimento espiritual? Eu disse, a humildade. Quem não é humilde não consegue seguir Jesus. Quem não tem humildade no coração não dá conta de conviver com os outros. Não dá conta de viver em comunidade. Quando a gente vai para o seminário, os seminaristas são todos diferentes. E a gente sai de casa pensando que lá, o único que é esquisito será eu. Os outros já vêm tudo pronto. E você chega lá, você não sabe quem é melhor do que você e quem é pior. Aí você tem que aprender. Tem que ter humildade. Humildade para aguentar o padre que corrige a gente. Uma menina revoltada com a sua família, porque queria fazer tudo o que quer na vida, ela me disse, eu tenho ódio da minha família. Deus errou em deixar que eu nascesse nessa família. Porque a mãe reza, o pai reza, a casa é uma casa católica, e a menina foi para a escola, encontrou professores militantes, que botou tanta minhoca na cabeça dela, hoje ela já não sabe se ela quer ficar com homem ou com mulher, e começando na bebedeira, nas coisas erradas, já usando drogas, então ela odeia a família. Quem está certo? Ela ou a família? É claro que é a família. O pai e a mãe que quer a filha no bom caminho. A humildade é uma palavra que está ligada à palavra humus. Humus é a terra. Se vocês olharem para a imagem de Santo Antônio, de São Padre Pio, de Santo Antônio Maria de Galvão, de São Francisco de Assis, vocês vão ver que o hábito é cor da terra, é marrom, cor da terra. Isso não é à toa, porque os franciscanos, São Francisco de Assis, é o homem da humildade. Então ele quis escolher o hábito humilde e o hábito franciscano, sobretudo os franciscanos observantes de São Francisco de Assis, por exemplo, ele é um hábito rústico, da cor da terra. Para lembrar aquela passagem de Gênesis 3,19. Lembra-te, homem, que tu és pó, e ao pó hás de voltar. É uma palavra que geralmente a gente usa na quarta-feira de cinzas. O pó das cinzas é para lembrar que a gente precisa entender que nós vamos ao pó. No dia de finados, quem aqui costuma ir no cemitério? Vários de vocês. Quem vai ao cemitério de Formosa? No cemitério central, quem vai? Lá, se vocês andarem,
vocês vão ver muitos túmulos importantes de pessoas que eram muito poderosas na cidade, que mandavam, que davam ordens, que as pessoas tinham medo. Onde estão? Está na terra. A alma não está ali, mas o corpo está. Porque o que faz a gente ser orgulhoso, exibido, melhor do que os outros, é as nossas aparências, os nossos corpos. Isso não conta. Na carta de São Paulo a Timóteo, hoje ele diz: a palavra de Deus não está algemada. Se com ele morremos, com ele viveremos. A palavra de Deus ela é livre, mas ela só entra no coração que se assemelhar com a terra, o coração humilde. Geralmente os padres franciscanos, eles não usam sapatos, é um chinelinho simples, da cor do chão também, para mostrar isso. Para que eu possa deixar a palavra de Deus entrar dentro de mim, eu preciso ser terra, eu preciso ser humilde, humus, lá da terra. São Luís Maria de Montfort de Grungnum, que escreveu o método da verdadeira devoção a Nossa Senhora, ele diz que o consagrado a Nossa Senhora, ele precisa ser igual à baba da lesma. Aqui na roça, vocês conhecem a lesma. Aonde ela passa, ela deixa a baba. No chão, qualquer coisa que vem, pisa. Então, o cristão deve ser como a baba da lesma, simples. Se alguém pisa em você, perdoa. Se alguém te maltrata, não guarda isso no coração. As pessoas ruins, todas elas passam. E elas já começam a viver aqui na terra o tormento. Eu tenho histórias e mais histórias desse tipo de gente que maltratou os outros, que desprezou os outros, que tem um fim muito triste. Eu nem quero contar casos duros que eu tenho de mulheres e de homens que se tornaram orgulhosos e passaram por grandes sofrimentos e tribulações. Mas nosso Senhor hoje ele diz que o primeiro mandamento é o amor. Nós somos chamados a viver o grande amor de Deus. E nosso Senhor usa a imagem do matrimônio para revelar para nós essa dádiva do amor. Quando alguém pergunta para Jesus: olha, teve uma mulher que teve 3 maridos. Quem que é o marido dela no céu? E aquela mulher que ficou viúva, sem filhos? Ela casou com o irmão para ter a linhagem do pai, do primeiro marido. Qual dos dois será o esposo dela no céu? E Jesus vai falar: olha, no céu não existe uma vida como aqui na terra. Até porque se o céu for igual aqui na terra, então já fica por aqui mesmo. Porque aqui é um tormento, né? Ninguém passa por essa vida sem sofrer, sem padecer, sem chorar, sem passar necessidades, sem ter decepções. O mundo é assim. Então nosso Senhor vai dizer: olha, a vida no céu é uma vida depois da ressurreição. E a vida no céu, ela não é como aqui. Lá nós seremos como anjos. O céu é uma realidade totalmente diferente daqui do mundo. Porque aqui no mundo, os animais precisam se acasalar para
criar a espécie, para prolongar a espécie. Então a fêmea e o macho cruzam para dar perpetuidade à espécie. A vaca, o boi, a égua, o cavalo, o cachorro, a cachorra, o galo, a galinha. Os animais precisam biologicamente se copularem para dar continuidade à espécie. Também nós, os seres humanos. Qual o grande desejo de uma mãe? Ter filhos. De uma mulher, ter filhos. O pai, o homem, ter filhos. Daí que nós, através do matrimônio, os casais geram filhos. Nos nossos tempos, há uma diminuição tremenda dos filhos. Outro dia uma mulher se gabava de dizer que só tem uma filha, mas ela adotou 7 pets, 7 cachorros. Como se fosse isso uma vantagem. Claro que a gente respeita os animais e zelamos nos animais, ninguém quer animal sofrendo. Mas você não pode adotar animais como filhos. Agora esse negócio você está vendo na internet hoje. Pais pets. E a mulher dando testemunho que adotou uma cachorra jogada na rua, levou para casa e o marido não quis assumir a paternidade da cachorra. E ela precisou de muito tempo para convencer o marido, que agora já muito feliz já dorme com a cachorra no braço, na cama, né? Porque a cachorra foi adotada, é a filha do casal. Está errado, o cristão não precisa disso. Você não pode substituir a pessoa por esses animais. Eu sei que é um assunto polêmico, porque tem gente hoje que já virou uma coisa esquisita. Vítimas da Revolução Cultural Marxista, vai por esse viés. Não pode ser assim. O ser humano em primeiro lugar. Nós somos, na cadeia de importância, acima dos animais, porque nós temos alma. Os animais não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós sim, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Os animais terminam aqui, a alma deles é vegetal. Termina com a morte. O ser humano tem uma alma espiritual, sobrenatural, que veio da natureza de Deus, que é um espírito perfeitíssimo, criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, não teve fim, não teve princípio nem terá fim. Habita no céu, na terra, em todo lugar. Deus é assim. E nós viemos dele. Por isso que no céu não há casamentos. Ah, mas o céu então é uma coisa medonha, assim, enfadonha, esquisita, porque não tem as coisas que tem aqui no mundo. Eu já teve pessoas que já me perguntaram, no céu tem forró? No céu tem uma pinguinha? No céu a gente tem pessoas para amar? Não, não tem. Lá no céu não é como aqui. O céu é um amor puro. No céu o casamento é entre as almas e Deus. Cristo é o nosso esposo e nós, o povo de Deus, a esposa de Cristo. Então, nós precisamos mudar a cabeça. Aqui na terra nós já temos sinais do céu. Quando você vê um casal que ama muito, e cuida um do outro, aquele zelo, aquele amor pelos filhos, isso já é sinal do amor de Deus. Uma pessoa celibatária, que não casou, que não tem filhos, como eu, padre, que fizemos o voto, como a Cláudia lá atrás, sargento, que é consagrada, celibatária, nós não temos filhos, nós não geramos, porque somos celibatários. Mas quem é celibatário precisa desenvolver um amor muito grande no coração
para ajudar a fecundidade dos casais. O padre ajuda as famílias, as pessoas consagradas rezam mais, elas dedicam mais à oração pelas famílias. Por isso que mesmo os celibatários, eles têm uma fecundidade para ajudar a família. No céu, diz Jesus, vocês serão como anjos. Anjo não tem sexo, não tem anja. O anjo é um dado único. Por isso que o marido às vezes chama a mulher de meu anjo. Que a palavra anjo serve para ambos os sexos, né? A gente aqui no mundo, a gente chama, essa menina é um bom anjo, esse menino é um bom anjo, né? O anjo é um ser espiritual, sem corpo. Nós seremos diferentes dos anjos porque nós temos corpo. E na ressurreição, nós vamos ressurgir com um corpo glorioso. A matéria do nosso corpo vai se tornar gloriosa e vai unir-se ao nosso espírito. É interessante, Deus, antes da encarnação de Jesus, não tinha corpo. Agora sim, a segunda pessoa da Santíssima Trindade tem um corpo. Nosso Senhor tem um corpo glorioso, que foi matéria, mas é glorificado. Os santos, exceto Nossa Senhora, que está com seu corpo no céu, ela foi assunta ao céu em corpo e alma, mas os santos estão com seu corpo aqui na terra. Na ressurreição, a matéria do corpo dos santos vão unir-se aos seus corpos para, de forma gloriosa, viver o reinado eterno de Deus. E hoje nós celebramos São Bonifácio, que é um bispo do século VII, VIII da Alemanha, que teve uma importância muito grande na igreja, muito zeloso, e teve uma morte tão triste, porque ele foi para crismar e batizar um grande número de pessoas, e vieram os inimigos da igreja, os pagãos, com espadas cortantes terríveis. E quando chegar nele, ele pegou o Evangeliário, que é um livro com os evangelhos, tamanho do missal, e levou para defender da espada. Mas o golpe da espada foi tão grande que partiu a cabeça do bispo e o livro. E ali ele morreu. Mártir, defensor da fé. Por isso a gente usa a cor vermelha. E eu gostaria de partilhar com vocês uma carta de São Bonifácio, que é do século VIII. Ele foi um pastor solícito, bispo maravilhoso, muito ligado com o Papa. O Papa foi dando orientações e ele foi evangelizando a Alemanha. Hoje na Alemanha se celebra o padroeiro daquele país, que é São Bonifácio. Diz ele, numa carta: a igreja é como uma grande barca que navega pelo mar deste mundo. Olha que imagem bonita. Pedro é um apóstolo pescador e é chamado o pescador da igreja, que comanda essa grande barca que é a igreja. E ele diz: essa barca é sacudida nesta vida pelas diversas ondas das tentações. Não deve ser abandonada a si mesma, mas governada. Por isso que a igreja precisa do Papa, precisa dos bispos, precisa dos padres, dos diáconos, do povo de Deus. A igreja precisa ser governada. O que é o governo? É alguém que conduz. Aqui quem governa essa capela é o padre, mas eu tenho certeza que tem um conselhozinho aqui, não tem? O conselho com o padre governa a capela de Santo Antônio. Aqui é assentamento, projeto Santa Cruz, né? Na igreja primitiva, temos o exemplo de Clemente, Cornélio e muitos outros na cidade de Roma, de Cipriano de Cartago, de Atanásio em Alexandria.
sob o reinado dos imperadores pagãos. Eles governavam a barca de Cristo, ou melhor, a sua caríssima esposa, a igreja como esposa de Cristo. A igreja é o mistério, nós somos os filhos e filhas da igreja. E é esta igreja que no céu será a esposa de Cristo. Ou melhor, a sua caríssima esposa, que é a igreja, ensinando-a, defendendo-a, trabalhando e sofrendo até o derramamento do sangue. Ele escreveu a carta falando do martírio que ele ia sofrer. Ao pensar neles, nesses grandes santos e noutros semelhantes, fico apavorado, dizia ele. O temor e o tremor me penetram, e o pavor dos meus pecados me envolve e deprime. Ele cita o Salmo 54. Gostaria muito de abandonar inteiramente o leme da igreja, se encontrasse igual precedente nos padres ou na Sagrada Escritura. Diante do sofrimento como bispo, ele pensava, se tivesse santos que tivesse abandonado a igreja, esse trabalho eu ia fazer o mesmo. Mas nós não temos. Os santos nunca abandonaram a igreja. No Antigo Testamento, os patriarcas nunca abandonaram o povo de Israel. Nunca. Mas não sendo assim, é dado que a verdade pode ser contestada, mas nunca vencida nem enganada. Nossa alma fatigada se refugia nas palavras do rei Salomão. Quais são as palavras? Confia no Senhor com todo o teu coração e não te fies em tua própria inteligência. Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele conduzirá seus passos. Está lá em Provérbios. E no outro lugar ele cita também: o nome do Senhor é uma torre fortíssima. Nela se refugia o justo e será salvo. Lá no Vaticano tem uma torre que muitos papas moraram nela, porque era um lugar de refúgio para não serem mortos pelos bárbaros. São Bonifácio diz: permaneçamos firmes na justiça e preparemos nossas almas para a provação. Todos nós aqui já fomos provados, uns mais, outros menos. Suportemos as demoras de Deus. A gente pede uma graça, a gente quer a graça hoje, mas ela vai vir às vezes daqui 5 anos, 10 anos, até no final da nossa vida. Aquilo que a gente pede a Deus com fé, Deus dá. Não às vezes na hora que a gente quer. Confiemos naquele que carrega conosco nossos fardos. Porque nós não podemos carregar os fardos sozinhos. Entreguemo-los com o auxílio daquele que é onipotente e nos diz. Aqui ele cita Jesus: o meu jugo é suave e meu fardo leve. É a leitura que nós vamos ler agora na sexta-feira, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Jesus diz: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, porque meu fardo é suave e meu peso é leve. Fiquemos firmes no combate, no dia do Senhor, porque vieram sobre nós dias de angústia e de tribulação. Estão aí, esse tempo. Se Deus assim quiser, morramos pelas santas leis de nossos pais, a fim de merecermos alcançar junto com eles a herança eterna. Aqui São Bonifácio está falando da perseverança que Santo Antônio teve. Todos os santos franciscanos tiveram essa perseverança. Quem persevera até o fim será salvo.
Veja essa palavra, escutem. Não sejamos cães mudos. Não sejamos sentinelas caladas. Não sejamos mercenários que fogem dos lobos, mas pastores solícitos, vigilantes sobre o rebanho de Cristo. E aqui é uma palavra para nós bispos, para nós padres. A igreja não está bem. Nós temos muitos sacerdotes que não estão cumprindo com a sua obrigação de ser imagem de Cristo para o povo. O sacerdote errado não é a igreja que ensina ele ser errado. O sacerdote cheio de vício, o sacerdote que não reza, que não sofre pelo seu povo, que não gasta a sua vida na evangelização, não foi Deus nem a igreja que ensinou ele a ser assim. Nós precisamos rezar pelos padres. Sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus, é o dia da Jornada Mundial de Oração pelo clero, pelos padres. Ai do sacerdote que abandona o rebanho, que não cuida do rebanho. O sacerdote que entregou sua vida a Deus, mas não pede a Deus a coragem. Fica pregando aquilo que não é da verdade. Fica deixando a sua cabeça ficar cheia de ideologias, de bobagens, de nova ordem mundial, de heresias, de apostasias. Não é possível quanta coisa que nós estamos vendo. Um padre que fica preocupando com as pessoas que querem comungar de joelho. O que ele tem no coração? Preocupando se mulher usa véu, não usa véu na cabeça. Quem manda na cabeça das pessoas não é o padre. Padres que não têm mais coragem de pregar aquilo que o catecismo da igreja ensina, que não têm coragem mais de falar da moral. Porque a gente tem que falar do amor, mas a gente fala assim no geral, para não ofender quem está no pecado, quem está abortando, quem tem comportamentos esquisitos, quem está aí na ideologia de gênero. A gente tem que falar no geral. A igreja não pode interferir na vida dos outros. Isso está errado. Se a igreja deixar de ser profética, ela não cumpre o mandato do Senhor. Porque Jesus diz sim, sim, não, não. Ou quente ou frio. Não tem lugar para gente morna. Ou você é quente e segue o caminho de Deus, como os mártires, dando a vida por Deus, ou você é frio e já vai para o mundo realmente escalabroso do demônio, vai viver sua vida na escuridão. Outro dia uma pessoa me perguntou se realmente eu acredito no céu. A gente que é bispo escuta tanta pilera, tanta besteira, tanta coisa esquisita. Eu falei, minha filha, mas se eu não acreditasse no céu, eu não estava aqui não. Eu tinha seguido a vida, eu estava criando meus bodes, ou bois, ou numa empresa, ou sei lá, noutra coisa. Eu estava preparando para ser paraquedista da aeronáutica, eu tinha ido para outra coisa. Eu creio. Para mim, meus irmãos, a vida depois da morte é algo tão claro, tão certo como essa luz aqui em cima do altar. Eu não duvido disso. Eu creio nisso. E o papel da igreja é preparar o povo para a eternidade. Não é outra coisa. Enquanto Deus nos der forças, diz São Bonifácio, preguemos toda a doutrina do Senhor, ao grande e ao pequeno, ao rico e ao pobre, e todas as classes e idades, oportuna e inoportunamente, tal como São Gregório, grande Papa, escreveu em sua regra pastoral. Isso aqui é a tradição da igreja. As coisas da igreja são claras. O que a gente tem que seguir está aí.
Nós não estamos nesse mundo para fazer a vontade de Deus e a vontade do demônio. Nós não temos como seguir os dois caminhos. Hoje eu estou andando no caminho do Calvário, que é o caminho da subida para a cruz de Cristo, mas amanhã eu já estou no caminho largo, do pecado, da cachaça, dos vícios, da mentira, da corrupção. Não. O caminho do cristão é único, é o caminho estreito, onde exige de nós perdão, paciência, humildade, vida de oração, confissão, sacramentos, a Santa Missa, o amor ao próximo, o engajamento na comunidade, o serviço, a ajuda. É esse o nosso caminho. E vocês que têm famílias, o caminho de Cristo está dentro da sua família também, que é o caminho estreito. Você tem que amar sua esposa, amar seu marido, cuidar uns dos outros. Hoje uma pessoa partilhava comigo com uma dor tão grande no coração. Essa pessoa teve uma doença rara, era uma pessoa perfeita, e o corpo definhou. E a outra parte do casamento abandonou. Não quis. Porque não está no caminho estreito. Ao contrário daquele outro casal que eu conheci em Niquelândia, que no desastre a mulher ficou sem andar e as pernas acabaram, daqui para baixo acabou tudo. Nem tinha condição de ter relação sexual. Eu conheci esse casal, tinha 18 anos, que ele cuidava da esposa. Nos encontros de casais, os dois pregam, acho que até hoje, muito bom, maravilhosamente. Ela na cadeira de rodas. E ele me disse, ela me dispensou do compromisso com ela se eu quisesse arrumar mulheres. Mas eu vivo a minha castidade por amor a ela. Um casal profundamente amoroso. E ela me disse, o meu marido é um pedaço no céu daqui na terra para mim. Ele organizou minha casa, tudo. Eu faço de tudo na minha casa, só não dou conta de varrer a casa porque a cadeira de rodas não deixa. Faço tudo, lavo roupa, passo. E firmes na igreja os dois. Os filhos têm um amor tão grande por aqueles pais que a gente sente que não é coisa desse mundo. Mas é assim que nós devemos viver. Agora você imagina, um homem vai para a cadeira de rodas, a mulher o larga. Ou a mulher vai para a cadeira de rodas, o marido a deixa. Isso não é de Deus. Qual que é a promessa feita no altar? Te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te por todos os dias da minha vida. Quem não é capaz de abraçar o sofrimento com fé, não segue Jesus. Porque Deus veio na cruz para nos mostrar que o sofrimento não é um fim. O sofrimento é um caminho da entrega pela nossa santidade a Cristo. Que nesta novena de Santo Antônio, vocês tenham essa oportunidade de olhar para essa imagem, tão bonita esta imagem, não sei se vocês já prestaram atenção. Santo Antônio tem a cabeça rapada, é a tonsura. Para que ele rapava a cabeça e deixava só um risquinho de cabelo na cabeça? Sabe para quê, gente? Para combater a inveja, a vaidade. O cabelo é a vaidade. O cabelo é a expressão da vaidade. Até os careca têm pente. Esquece, passa o pente na careca. Né? A vaidade. Deus é tão bom com as mulheres que dificilmente você vê uma mulher careca, né? Porque para a mulher é um dilema. Quando começa a ter um problema de cair o cabelo lá no banheiro, já corre atrás do médico, porque tem medo de perder o cabelo.
Se tem um espelho aqui na sacristia, tem muitas que vai na sacristia só para olhar no espelho para ver se o cabelo está arrumado. Olha lá, Santo Antônio rapava a cabeça. Ainda tem muitos franciscanos que rapam. Tirar a vaidade. No seminário antigo, era proibido o espelho. E o seminarista rapava a cabeça toda semana. Cabeça pelada. Tinha menino que queria ver a cara, como é que está a minha cara? Às vezes achava um poço de água, ficava olhando o poço de água para ver como é que está a cara. Porque não podia ter espelhos. Para combater a vaidade. Veja o lírio, as rosas, que é o símbolo da castidade, da pureza do santo. Santo Antônio é profundamente puro. E teve pessoas que teve visões dele com o menino Jesus. Por isso que tem a imagem do lado do coração. E o menino Jesus olha para ele e ele olha para nós. Essa é a dinâmica. Ele recebe de Cristo a luz, o olhar de Cristo, e joga para nós. Santo Antônio viveu para o povo, pregando a verdade, combatendo as heresias, fazendo milagres e mais milagres para que as pessoas pudessem crer em Jesus. Vale a pena conhecer a vida de Santo Antônio, rezar, pedir a graça dele para que nossas famílias sejam famílias do céu aqui na terra. E que Nossa Senhora, a Virgem das Dores, que andou com Jesus até a morte, interceda por nós, para todos nós sermos santos, como Deus é santo. Amém.